Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula hoje com a competência 4 do Enem, né, que diz respeito à coesão, aos elementos de coesão, e estuda a demonstração do conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Lembrando que tanto no Enem como no concurso, tem um critério, no Enem a competência 4, vale 200 pontos. Nos concursos, sempre tem esse critério. Então, dependendo da banca, ela sempre vai querer que você use os conectivos, tá bom? Eu tive vários... As notas nessa competência foram maravilhosas. A maioria dos treineiros, aluno de 9º ano, gabaritou a competência 4, 200 pontos. Teve aluno que tirou 180. A nota menor dos treineiros nessa competência foi 160. Os treineiros me surpreenderam. Tiraram 160 a nota menor, né? Então, é uma competência fácil. O que é que vocês têm que saber para não se dar mal nessa competência? Vocês têm que usar o conectivo, iniciando o parágrafo e dentro da redação. Vocês não podem usar só um tipo de conectivo, por exemplo, só o portanto, só o logo, tem que usar diversificado. Por exemplo, se eu vou usar o logo, é conclusivo, né? Eu uso logo, depois, em outro momento, eu uso assim, em outro momento, eu uso portanto, em outro momento, eu uso em suma. Então, o corretor vai entender, nossa, esse participante, ele tem pleno domínio da variedade de conectivos, entendeu? A questão da repetição, você não pode estar toda hora repetindo um termo. Por exemplo, se a redação for sobre impacto ambiental, eu não posso estar toda hora impacto ambiental, os impactos ambientais, que eu vou perder ponto, entendeu? Então, fazendo isso, colocando conectivo, usando repetição, né, de forma a prejudicar a coesão, você gabarita essa competência. Você também não cometendo inadequação, que é quando você usa um conectivo com outro sentido. Por exemplo, se eu for colocar o contudo e eu trocar por o portanto com valor conclusivo e o sentido for errado, também perde ponto, entendeu? Pois vamos lá, vamos ver os operadores argumentativos. Gente, no Enem é obrigatório ter pelo menos um, só que eu mando colocar os dois, viu? No D1 e no D2, porque eu sei que eles tiram pontos se não colocar, né? Então, a gente já sabendo disso, vamos colocar. E nos concursos também eles querem que coloque, viu? Então, nós vamos sempre usar o conectivo, ó. Não se preocupe em vocês saber o que é interparágrafo, intraparágrafo, não. É porque no material do corretor tem, tá? Eu elaborei a apostila com base no material do corretor do Enem. Responsável por ligar os parágrafos, são exigidos pelo menos 2, né? O interparágrafo é aquele que começa a redação. Por exemplo, quando você usa diante desse cenário, é válido mencionar que a omissão do governo influencia o problema. Então, aí é um conectivo interparágrafo, que é aquele que começa, entendeu? E o intra é dentro do parágrafo, responsável por interligar as ideias dentro. Por exemplo, você usou o repertório, aí você diz nesse sentido, a ideia do autor. Então, quando você usa dentro do parágrafo, é intraparágrafo. Então, tanto no Enem como no concurso, eles querem das duas formas, gente. Eles querem iniciando o parágrafo e eles querem também dentro do parágrafo, tá bom? Então, agora nós vamos ver a melhor e mais completa lista de conectivos para a redação. E eu espero que vocês estejam imprimindo esse material, gente. Não vamos confiar em celular, viu? Porque esse material, ele é um material de consulta muito importante. Com ele, vocês não vão repetir conectivo, vocês não vão cometer nenhuma inadequação. Então a gente tem uma lista grande aqui para o D1, uma lista grande, e vocês podem separar um, podem batizar um. Qual é o que eu mais gosto aqui, o diante desse cenário? Vocês podem perceber que em toda redação eu uso, porque facilita para o aluno ele já deixar um separado, entendeu? Então, você vai usar, pode ser o nessa perspectiva, pode ser o sob essa análise, pode ser nessa linha de raciocínio, nesse sentido, diante desse cenário, sob esse viés, sob essa ótica, nesse contexto, viu? Qualquer um desses começando o parágrafo, viu? Qualquer um. Aí agora para o D2, agora muito cuidado, gente. Se você usar o do D2 no D1,
Está errado. Vai perder ponto por inadequação. Por quê? Porque no D2 é a tese 2, tá? Então, no D2 é a tese 2, indica soma e adição. Então, vocês têm que usar o conectivo de soma e adição no desenvolvimento 2. Vai ser ademais, outrossim, além disso, paralelo a isso, simultaneamente, além do mais, por conseguinte. Por exemplo, ademais, se a tese 2 foi omissão da família, ademais é válido ressaltar que a omissão da família atua como agravante do impasse. Aí já é a tese 2, viu? E na conclusão, gente, pode passar. Na conclusão, que a conclusão é nossa próxima aula. Próxima aula é simples a conclusão, viu? Nós vamos aprender a conclusão. Se é conclusão, é conectivo de conclusão. Por exemplo, vai ser o portanto, em suma, em síntese, por fim, desse modo, urge, pois, diante do exposto, logo, entendeu? Portanto, medidas são necessárias para resolver o problema, que é o tópico frasal da conclusão, entendeu? A melhor e mais completa lista de conectivos para a redação. Agora, o intraparágrafo, entenderam? O interparágrafo é iniciando, e o intra é dentro do parágrafo. Quando vocês forem usar a adição de argumento, por que essa competência está mais fácil, gente? Não teve como adiantar. Como não adiantar, vocês podem perceber que eu já adiantei ela, né? Desde o início que nós falamos em conectivo. Por quê? Porque não tinha como vocês produzir a introdução e o desenvolvimento sem ele, gente. Não tinha como. Então, a gente falou muito dos conectivos, apesar de saber que ainda ia demorar um pouquinho, mas não tinha como esperar só falar nesse momento. Então, sempre que vocês for usar adição de argumento. Quando é que vocês vão usar adição de argumento? Quando vocês forem apresentar as teses, né? As duas causas, causa e consequência. Então, que hora é que vocês vão usar esses conectivos aqui? Teve uma redação da PM, né? Que eu até disse o menino, manda a redação, que eu tenho certeza que vai caber um recurso na questão dos conectivos. Não tinha nenhum erro de conectivo e ele perdeu ponto nos conectivos, eu corrigi antes. Então, talvez eu tenho quase certeza que vai caber o recurso, que o corretor deve ter se equivocado e tirado ponto dele nos conectivos, sem ele merecer. Porque eu lembro que teve erro na questão da abordagem do tema, na questão da estrutura sintática, mas na questão dos conectivos ele usou direitinho e ele perdeu ponto nessa questão. Então, isso é bom, né? Porque a gente posso fazer o recurso, enviar e a banca pode, né, subir os pontos dele. Então, vocês podem usar na adição de argumento o ademais, o também, o acrescenta-se que, não só, mas também. Por exemplo, se o Tiago diz, o problema ocorre devido não só à negligência do governo, vírgula, mas também à falta de informação, entendeu? O problema ocorre devido à influência midiática, bem como que mais? Bem como o legado histórico, entenderam? Então, a adição de argumento vocês podem usar também na hora de colocar as duas teses. Pode passar. Confirmação do argumento anterior. Quando vocês vão retomar citação. Pronto, uma parte que muitos ainda estão errando. Por exemplo, vocês colocaram o repertório. Chegou o momento de fazer o comentário do repertório. Aqui, como é que faz? Gente, e é interessante que só um conectivo desse já deixa o uso produtivo do repertório, né? Então, tanto que é importante. Quando eu falo em uso produtivo, é quando você traz um conectivo para retomar de novo o repertório. De fato, efetivamente, com efeito, em verdade, dê certo, sob essa perspectiva, prova disso, entendeu? Então, por exemplo, eu coloco o conectivo. O importante não é viver, mas viver bem. Com efeito, a citação do autor não vem sendo efetivada, entendeu? Aí coloca o motivo. Então, aí esses conectivos, e tem mais ainda, é para vocês comentarem a citação.
Pode passar. Finalidade agora. Que hora vocês vão usar os conectivos de finalidade? Principalmente lá na conclusão, no efeito. Nós vamos ver na próxima aula. Na hora que vocês forem dizer a finalidade lá na conclusão, tem que usar um desses aí. Porque é o conectivo que o corretor vai entender que é seu efeito. Vocês vão dizer a fim de, só não pode colocar esse afim junto, que é afinidade, aí fica com inadequação. Eu morro de medo de ensinar o afim, porque eu tenho medo do aluno colocar afim, que é afinidade. Se eu digo geografia e história são áreas afins, aí é o afim junto, que são, quer dizer interligada. Mas esse afim separado quer dizer objetivo. Entenderam? Para, com o fito de, com o intuito de. Só precisa aprender. Eu coloquei vários, viu? Mas vocês tiram um. Com o fito de, com o intuito de, com o objetivo de. A proporção, a medida que, a proporção que, ao passo que. Os proporcionais, eles são bem usados no desenvolvimento, entendeu? Não cabe eles na introdução. No desenvolvimento, na hora do embasamento, dá certo usar algumas vezes os proporcionais. Relevo argumentativo. Quando é que vocês vão usar eles? Também no meio da argumentação, viu, gente? Para complementar o tópico frasal. Ó, gente, quem tiver com essa apostila bem aí impressa, pode ir anotando essas explicações. Essas explicações que eu estou dizendo, não tem aí, não. Então, quando é que vocês vão usar argumento deôntico, que é obrigatório? Na hora de apresentar o tópico frasal. Entendeu? É necessário que, faz-se urgente que, é dever. Vocês vão usar também em outro momento, na hora de apresentar o agente. Por exemplo, é dever do governo realizar campanhas, é dever do Ministério da Educação, é preciso que o Ministério da Saúde implemente campanhas, é necessário que mais? O Ministério do Meio Ambiente. Então, vocês, é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque o corretor vai entender, ele já vai apresentar o agente, porque ele já está aqui colocando esses elementos, entendeu? Pode passar. E também tem os conectivos para iniciar uma citação, que eu acho que eu coloquei até na competência 2. Ó, gente, para iniciar uma citação, ó, o tanto que tem aí, vocês vão escolher, de acordo com fulano de tal, aí colocar citação, afirma fulano de tal, do ponto de vista de Platão, o importante não é viver, mas é viver bem, segundo dados do Instituto Brasileiro, entenderam? Diante de tal problema, exemplifica, aí coloca o autor, exemplifica Pierre Bourdieu, que é a humanidade vive por hábitos, como caracteriza fulano, no dizer de Pitágoras, eduque as crianças e não será preciso castigar os homens. O autor, aí coloca o nome do autor. O autor Manuel de Barros afirma sobre a teologia do traste, que há situações ignoradas. Aí, de novo, o autor, o nome do autor, afirmou que, entenderam? Ou então, vocês forem colocar o repertório, pode ir aí. Ó, um tanto de forma. Então, o que é que o corretor quer? Cada uma vocês vão colocar diferente. Não adianta nada o Rony e usar um repertório, ele sempre dizia assim. Lá na introdução ele disse, de acordo com dados do IBGE, chegou no desenvolvimento, o Rony falou de novo, de acordo com fulano de tal, chegou no 2, o Rony falou de novo, de acordo com, que o corretor vai pensar. Esse aqui só conhece o de acordo com. E ele vai tirar ponto, gente. Tira. Mas por que, professor? Teve uma vez que um menino me fez essa pergunta. Por que tira se está certo? Porque você tem que diversificar, gente. O uso tem que ser diversificado. Porque é o tanto que tem. E ainda tem mais. É porque eu resumi, tem mais ainda. Então, o corretor vai tirar ponto porque ele sabe que tem os irmãos do de acordo com. Então, se o Rony usou de acordo com na introdução, lá no desenvolvimento ele já vai usar outro. Ele já vai usar segundo, ele já vai usar conforme.
entendeu? Ele já vai usar exemplo de fulano de tal, conforme o autor fulano de tal, não pode ser só de um jeito só, não. Por isso que eu estou dando aqui uma apostila diversificada, com vários exemplos, viu? Ó, eita, e esses também não pode faltar. Causa e explicação, não vai poder faltar. Esses daqui vocês vão usar em 2 momentos da redação. Vocês vão usar na introdução, na hora de apresentar o tema, e vocês vão usar lá no desenvolvimento, no embasamento, para explicar a tese, viu? Ó, já que, visto que, por exemplo, quando eu coloco o repertório, a ideia do autor não é efetivada, visto que, já que o problema em torno do endividamento representa um impasse de grandes proporções. Em face disso, cabe ressaltar não só a omissão da família, como também a falta de educação financeira nas escolas, entendeu? Tudo que vocês forem colocar tem que ser com base nos conectivos. Em vista de, em face de, em decorrência de, tem que usar em vários momentos. Agora chegou nos de oposição ou contra-argumento. Quando é que eles vão ser usados? Quando há o repertório positivo, gente. Quando há quebra de expectativa. Ó, na hora que um repertório for positivo, a Constituição Federal é um repertório positivo. A Constituição assegura a proteção à criança e ao adolescente. A Constituição assegura o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho digno, né? O direito a que mais? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas nem tudo que está na Constituição ocorre na prática. Então, vocês vão usar esses conectivos aí, entendeu? Quando tem a citação, quando a gente coloca a citação do Thomas Hobbes, que é dever do Estado proporcionar meios que auxiliem toda a coletividade. Claro que é ótimo isso, se o governo conseguir isso, né? Auxiliar toda a coletividade, mas ele não consegue. Então, a gente vê que é uma citação positiva, mas que não se efetiva na prática. Então, vocês vão usar os conectivos contra-argumento. Vocês vão dizer, contudo, todavia, entretanto, não obstante, embora, mesmo que, né? Ainda que, viu? Contudo, a citação do autor não é plenamente efetivada, tendo em vista a intensa quantidade de moradores de rua, viu? E conclusão, intraparágrafo, que quer dizer dentro do parágrafo. Eita, gente, os conectivos de conclusão. Deixa eu ver bem aqui. Vocês têm que usar os conectivos de conclusão pelo menos em 4 momentos na redação. Alguém sabe dizer esses 4 momentos que vocês têm que usar os conectivos de conclusão? Então, ó, daqui, de certeza, dessa lista, já pode tirar 4. 4 é de certeza que tem que vir. A galera do concurso pode não usar no arremate, porque é opcional. Mas a galerinha do Enem, que vai fazer o arremate, tem que usar. No final de cada arremate, muito bem, Yuri, tem que usar, gente. No final de cada arremate, ainda tem mais 2 momentos, fora os arremates, que é a marca de autoria. Tem o arremate da introdução, né? E tem o tópico frasal da conclusão, que vocês vão usar também. Entenderam? Então, ó, se o Yuri pegar o portanto e usar o portanto no arremate da introdução, o Yuri usou o portanto no desenvolvimento 1, pelo amor de Deus, gente, assim não. Usou o portanto no D2, o corretor já está ali cansado, né? Ele já está ali farto de ver o portanto, portanto, portanto. Mas por que se está certo? Porque é que nem roupa. O que, que vai acontecer se eu só usar uma roupa? Eu posso ter um guarda-roupa cheio. Vão pensar, a professora só tem aquela roupa. Em todo lugar ela usa ela, né? Então, por mais que eu tenha um guarda-roupa completo, às vezes eu posso usar porque eu gosto, né? Mas a sociedade vai pensar que é porque não tem, né? Então, o corretor vai pensar, às vezes você até sabia, mas usou, achou mais bonito, portanto. E aí o corretor vai pensar o quê? Só conhece o portanto. E ele vai tirar ponto, gente. Mesmo que vocês não tenham errado, mesmo que tenham usado no valor conclusivo, perde ponto. Tá bom? Então, vamos aprender 4 de certeza, tem que aprender.
Vamos aprender, portanto, logo, assim. Não, o portanto e o logo vocês já aprenderam. Esse daí não falta, né? Mas é pelo menos 4 momentos. Diante disso, assim, sendo assim, uso depois, tá? Então tem que usar nos arremates, quer dizer, as marcas de autoria e lá na conclusão. Não pode faltar. Pode passar. Ó, vamos ver aqui, aí nada. Não, essa parte aí eu já expliquei, é que eu repeti várias coisas. É os operador, eu já mostrei lá no início. Ó, inadequação. Eita, gente. Adivinha quanto no Enem? Nos concursos eu não sei dizer bem, mas deve ser também a metade. Por exemplo, se um critério vale 5 pontos, talvez você perda de 2 a 2,5. Se valer 4, talvez você perda de 2 a 1,5, dependendo da banca. No Enem, eu sei de certeza que você perde 40, se a Sebrasp não mudar, né? Eu não sei ainda, porque a gente só fica sabendo em agosto das mudanças. Até agosto é ensinado do jeito que está, viu? Mas o que é que acontece se a Valéria errar um conectivo? 40 pontos dela vai embora. De cara, só nisso. Fora se tiver outros erros, aí é mais 40, e por aí falta zerar a competência. Então, o que acontece se for para mim usar o conectivo, portanto, e eu usar o dessa forma no lugar? 40 pontos, tchau. Por quê? Na adequação coesiva, que é quando você troca o sentido do conectivo. Aí perde 40 pontos. Ó, aí aqui está explicando só um grupo aqui, ó, o contudo. Por exemplo, o que é o contudo? É uma conjunção adversativa e por isso não pode ser usada com sentido conclusivo. Então, se eu cheguei lá na conclusão, eu coloco o contudo. Então, se era, eu coloquei um repertório positivo, um repertório negativo, e eu coloco o contudo, eu estou querendo contradizer o repertório. Viu? Não obstante, trata-se de outra conjunção. O não obstante é irmão do porém, é irmão do portanto, é irmão, ou o portanto é irmão do todavia, é irmão do entretanto, são do mesmo grupo, da mesma família, gente. E por isso também não pode ser usada com sentido conclusivo, viu? É o mesmo sentido de mas, porém, todavia, então são desse grupo aqui. Que mais que vocês têm que saber para não se dar mal, gente? Não repita palavras na mesma linha. Gente, só se o corretor tiver ali com a cabeça no mundo da lua, para ele não ver, né? Para ele não ver uma repetição. Por exemplo, se eu uso governo na linha 5 e governo na linha 6, aí está na cara do corretor. Mesma linha, em linha consecutiva. Então, não repitam, gente. Vamos deixar para repetir, pelo menos se eu repetir na linha 3, lá na linha 15, que está longe uma da outra. Mas se eu for repetir assim, seguido, na mesma linha, ó, vai ficar à vista do corretor. Não repita palavras na mesma linha. Não repita palavras em linhas consecutivas, que é uma embaixo da outra. Viu? Tá à vista, ele vai ver. O corretor precisa perceber um esforço, coloquei até entre aspas, em não repetir. Utilize palavras ou expressões sinônimas antes de repetir. Por exemplo, se eu for usar governo, o Tiago usou governo na linha 3. Agora, na linha 4, o Tiago já usa que? Estado ou que mais? Descaso do poder público. Vamos usando os mesmos termos, só que mudando o sentido não, mudando o léxico, mudando as palavras, vamos usar sinônimos. Ó, vamos ver aqui, em 2021, aqui foi o tema de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Pode passar. Ó, gente, que redação maravilhosa aqui. Agora vocês vejam uma coisa. O que vocês acham que o aluno dessa redação sabe? Será que ele sabe muitos conectivos? Né? Eu quase, né, cansei lendo isso aqui. Vou ler bem rápido. Meu ponto de vista sobre o registro civil no Brasil. Muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso, sobre dados bem graves no nosso país. Devemos ensinar sobre o registro civil nas escolas, sobre todas as dificuldades
Sobre os problemas sem registro civil, as pessoas e os pais sofrem muitos abandonados sem saber sobre registro civil. Procuram ajuda, não sabem resolver sobre registro civil. Meu ponto de vista sobre pessoas sem registro civil. E até a linha 30 tinha 100 vezes sobre registro civil. E aí? Será que essa pessoa conhece os conectivos, gente? Viu tanto que eles são importantes? Ó, aqui eu poderia colocar o acerca. Meu ponto de vista sobre está certo, mas na outra linha eu já iria colocar acerca em relação a, viu? Em razão do registro civil. Aí ela podia ter trocado por vários conectivos, sinônimos, e não tinha ficado desse jeito. Então, a ausência dos conectivos faz você dizer a mesma coisa, viu? Ela disse aí a mesma coisa, não foi igual não escrever nada, foi a mesma coisa. Então, aí na competência 4, a nota vai despencar. Ela só sabe o sobre, né? O corretor vai pensar isso e aí vai tirar muitos pontos. Então, muito cuidado. Esse exemplo aí é para que vocês fiquem espertos e não repitam. Gente, não se preocupem em aprender o que é sinônimo, hipônimo, hiperônimo, esses nomes aí não. Por que eu coloquei? Porque é para mostrar. Mas o que é que vocês têm que saber? Os sinônimos, de uma forma geral, viu? Ó, por exemplo, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Ó, lixo. Eu estou fazendo uma redação sobre meio ambiente, falando do lixo. Então, eu posso usar resíduo, rejeito, detrito, sujeira. Aí, gente, eu não posso usar entulho nem resto, porque não faz sentido, não faz alusão a sinônimo de lixo. Se eu estou fazendo uma redação sobre o uso de drogas, eu posso usar entorpecentes, substâncias tóxicas, alucinógenos, estimulantes, mas eu não posso usar achando que excitante, remédio é sinônimo de droga, que não é. Entendeu? Então, às vezes, a gente usa um sinônimo e não faz parte daquela palavra. Vamos ver mais sinônimos. Ó, a tecnologia é um entrave. O que é entrave? É problema. A tecnologia é um entrave para alguns idosos. Então, ó, se eu fosse repetir o problema de novo, eu não ia mais colocar entrave, agora eu iria colocar obstáculo, problemática, contratempo, empecilho, com viu? Então, a entrave é algum sinônimo de problema. Pode passar. Hiperônimo, gente. O que é hiperônimo? São palavras cujos significados são mais abrangentes, ou seja, mais genérico. É quando eu cito exemplo. Por exemplo, se eu estou falando do lixo, eu posso dar exemplo do que é lixo. Plástico, metal, entendeu? Se eu estou falando de droga, eu posso dar exemplo, cocaína, crack, heroína. Se eu estou falando de violência, eu posso colocar roubo, assalto, massacre. Por quê? Porque são palavras que dizem respeito à violência. Um roubo faz menção à violência, um massacre é violência, entendeu? Um atentado. Então, vocês têm que saber também isso, para que vocês não fiquem toda hora lixo, 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 igual aquela redação. Entenderam? Ó, vamos ver uns exemplos, mais exemplos, ó, no eixo economia. Ó. A educação financeira deve ser incentivada nas escolas. Porém, a disciplina, ó, gente, aqui ele poderia ter usado para não repetir de novo a educação financeira, colocou disciplina. Então, o corretor vai entender que disciplina é a disciplina de educação financeira. A disciplina ainda é secundarizada pelas autoridades estudantis. Então, ó, disciplina está renomeando educação financeira, viu? Os computadores são uma das principais ferramentas que tornam possível o ensino à distância. No entanto, nem todos os alunos possuem acesso aos computadores. Mas ele não usou computadores, usou o quê? Dispositivos eletrônicos. Poderia ser a esses aparelhos que o corretor iria entender que esse aparelho era o computador. Entendeu? Então, ele colocou uma palavra aí do grupo que faz menção a computador. A internet agora, ó, tecnologia. A internet acelera o processo de informação. No entanto, nem todos possuem acesso à ferramenta. Que ferramenta é essa? Internet. Viu?
Se eu fosse dizer, o Poder Judiciário condena a justiça com as próprias mãos, mas há insuficiência das funções desse órgão público. Então, o órgão público era para eu não repetir de novo Poder Judiciário, viu? Hiperônimos, agora a substituição pronominal. Gente, quando é que eu uso essa substituição pronominal? É pelos pronomes. Vocês também têm que saber os pronomes, que eles também fazem menção ao termo para não repetir. Vocês podem usar o esse, essa, isso, desse, este, aquele. E uma notícia boa: esse ano a Sebrasf não tirou ponto de quem trocava este por esse. Mas ninguém sabe se esse ano vão decidir, né? Tirar ponto. Entende-se que o problema é motivado pelo núcleo parental. Então, o que ligou o núcleo parental, evitou a repetição. Que não possui controle financeiro e acaba transmitindo isso para os filhos. Viu? No Brasil, porém, existe um cenário de endividamento, dado que a educação financeira não é incentivada. Isso, portanto, precisa ser combatido. O que o isso? O fato da educação financeira não ser efetivada. Então, essa, isso, gente, retoma um termo, viu? Observa-se, pois, que o governo e o tecido civil agravam um impasse, pois aquele é o governo, se omite diante de sua função. E este está retomando tecido civil, que é a sociedade. Não busca mudar suas ações. Então, vocês também podem estar fazendo alusão aos pronomes. Tá certo também. Pode passar. Pronomes. Não. Não repita a palavra necessário. Use. Gente, às vezes o aluno pensa, não pode usar o necessário? Pode. O que é para fazer? Vocês usaram o necessário, agora vocês vão usar outros. Vão usar imprescindível, fundamental, crucial. É necessário, ainda a outra parte eu já coloquei crucial, para não repetir, entenderam? Pronomes possessivos, aquele que indica posse. Vocês também vão estar usando eles para não estar repetindo o tema, tá? É importante compreender, aqui é um exemplo, que o excesso de lixo no território se dá pela falha de consciência social sobre a importância da sua reciclagem. Então, o sua está retomando lixo, excesso de lixo. Se não fosse o sua, eu iria usar de novo excesso de lixo, aí estaria errado, viu? Estaria a repetição na linha consecutiva. E se o corretor fosse daqueles assim mais brutos, que tem uns bonzinhos, né? Tem uns que vê os erros e não tira ponto, tem uns que passa por cima dos erros e não vê, e, né? Então, tem outros que acham erro, não tem. Então, tem que rezar muito antes de sua redação para você não ter a sorte de pegar um corretor negligente. Então, aqui, esse sua aqui está remetendo a lixo, excesso de lixo. Pronomes pessoais retos. Até os pronomes pessoal do caso reto evita a repetição. É aquele lá, gente, que a gente vê na escola. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Só que na redação vocês só vão usar o ele, tá? O ele ou ela. Vocês não vão usar o nós, que é a primeira pessoa, né? O eu, no texto dissertativo argumentativo, não. É importante compreender que o excesso de lixo no território ocorre, já que a maior parte da população não compreende o quanto ele pode ser nocivo à própria sociedade. Então, o ele aqui está retomando o lixo. O corretor vai entender que ele é lixo. Pronomes pessoais oblíquos. Gente, aquele lá, me, ti, mim, comigo, ó, a, os, as, lis. Então, eles também vão evitar repetição. É importante compreender que o excesso de lixo no território ocorre, pois a maior parte da sociedade não sabe como descartá-lo, não sabe como resolvê-lo, o problema, não sabe como resolvê-lo. Então, esse lo aqui
indica que o problema é o excesso de lixo. Retomou sem precisar repetir. Viu? Agora pode passar. Quero ver vocês gabaritando essa competência. Gente, não é difícil. Aprendam essa apostila, façam que nem o aluno que colocou no quarto, na porta, colocou no papel madeira lá, eu sei que coube tudo, né? E aí não errou. Eles estão, como é o quarto, é o lugar que eu mais fico, toda hora eu deito na cama e olho e aprendeu, né? Então, vamos usar, por exemplo, adição, mas também, e nem, não só, mas também, conclusão, logo, porém, ou logo, porém não, gente, logo, portanto, assim, em suma. Então, vamos estudar isso aqui, que vai valer para. Gente, não tem um concurso que cobre isso aqui. Todo concurso quer a coesão, porque se não tiver coesão, aí a redação de vocês vão ficar do jeito daquela que a gente leu agora há pouco. Toda banca quer, viu? Em decorrência da crise financeira que assola a população brasileira, instituições. Ah, gente, aqui vocês têm que ter cuidado com a mesma. Ó, tem aluno que acha que o mesmo e a mesma retoma. Não retoma, por quê? É um pronome substantivo que não faz referência à repetição, não. Viu? Ó, em decorrência da crise financeira que assola a população brasileira, instituições voluntariadas oferecem assistência social por tempo indeterminado para a mesma. Então, o aluno que fez desse jeito achou que colocou a mesma remetendo à população brasileira. Está errado, viu? Os pronomes substantivos não retomam. Agora, como é que estaria certo substituindo por um pronome pessoal do caso reto, no caso ela? Viu? Agora está certo. Em decorrência da crise financeira que assola a população brasileira, instituições voluntariadas oferecem assistência social por tempo indeterminado para ela. Viu? Para elas. Pode passar. E aqui é só consulta. Por exemplo, sinônimos é um material de consulta. Sinônimo para idosos. A tecnologia é um entrave para alguns idosos. Gente, então, se você estiver fazendo uma redação sobre idosos, terceira idade, esse grupo, essa parcela do corpo social, o que mais? Longevos, mancebos, tudo isso é sinônimo de idade, entendeu? Sinônimo de lei, ó, por exemplo, quem usa a Constituição, a norma, preceito, norma, regulamento, cláusula, princípio, código. Olha o tanto de sinônimo para a palavra lei. 7, porque tem lei mais 6, né? Então, por isso que o corretor tira ponto se o Tiago colocar só norma, 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 norma. Né? O corretor vai entender que ele só sabe de um. E aí tira ponto, porque tem vários. Ainda tem mais, gente. É porque eu não coloco. Eu coloquei a conta de não se dar mal. Porque eu acho que quanto mais colocar, mais iria ficar mais difícil para você aprender. Então, eu coloquei já sobrando. Viu? Pode passar. Ó, o sinônimo para contexto. Circunstância. Olha o tanto que eu coloquei. Circunstância, conjuntura, situação, condição, ambiente, enquadramento, cenário, momento, viu? Sinônimo de consequência que vocês têm que usar, né? Principalmente no embasamento. Quando vocês forem falar, vocês podem dizer como consequência, em consequência disso, com efeito, resultado, fruto, produto. Ó, nem vai precisar saber desse tanto. Vocês tiram pelo menos 2 para usar em cada D1, em cada desenvolvimento D1 e D2, pronto, tá? Como resultado disso, aí coloca lá na frente. Porque, gente, os conectivos já vão ajudar o corretor a entender o que é o argumento. Se ele vê inconsequência, ele já sabe dizer que você está apresentando uma consequência daquele problema, tá? O conectivo, ele é como uma orientação, uma bússola, né? Quando você vai num lugar que coloca orientação, você não chega no lugar, né? Então o conectivo
ajuda o corretor a identificar todo tipo de argumento na redação. Não repita a palavra direitos. Pode usar direitos, agora vocês não vão dizer toda hora esse direito está sendo negado, aí na outra linha, o direito não é efetivado. Vocês vão usar direito e depois vão usar benefícios, prerrogativa, garantia, tá? E pessoas também. Vocês também não vão estar toda hora. Pessoas, as pessoas, essas pessoas. Tem que usar sinônimos. Quais são os sinônimos de pessoas? Cidadãos, população, seres humanos, indivíduos. Olha o tanto que tem, gente. Corpo social, povo brasileiros, tecido civil, viu? Tem vários. Pode passar. Essa apostila, ela precisa ser estudada, gente. Sinônimo tecnologia, vocês vão usar inovação, maquinário, técnica, moderna. Sinônimo de saúde, bem-estar físico, condição física, vitalidade. Sinônimo de bem-estar, conforto, qualidade de vida, satisfação. Sinônimo de igualmente, quando você for fazer o uso produtivo do repertório por semelhança, vocês podem dizer semelhantemente, por analogia, similarmente, analogamente, de maneira análoga, uniformemente, equitativamente, tá? Sinônimos de violência. Olha o tanto. Agressão, a turma aí da polícia, né, que tem, se a redação for no eixo segurança e o tema for envolvido algum tipo de violência, ao tanto de sinônimo, agressão, aspereza, hostilidade, intimidação, brutalidade, opressão, crueldade, tirania, tem vários sinônimos. Pode passar. Eita, tá acabando o tempo. O que vem depois de violência? Só mais esse, gente, aí a gente vai sair. Sinônimos de informação, pronunciamento, publicação, artigo. Sinônimos de é a mesma coisa ainda, esclarecimento, divulgação. Se a sua tese for o legado histórico, porque tem tema que acontece devido à influência que o passado tem, né? Use quando discutir a influência do passado, né, em situações presentes. Por exemplo, racismo foi no passado, né? Mas até hoje a gente adota prática racista do passado, mesmo que a gente não tenha vivido no momento, mas a gente estudou que era assim, né? E a gente é uma sociedade que vive por hábitos e a maioria tem o hábito racista, de ter preconceito. Quais são os sinônimos? Herança histórica, tradição, ancestral. Pronto, gente, a gente vai continuar em falta de conhecimento. Então, Tiago, tu pode encerrar a aula, a gente vai sair, entrar rapidinho no outro link e continuar.